Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 10 da terceira parte, Lei de Liberdade. O tema deste vídeo, liberdade de consciência. Nós estamos continuando o estudo deste tema, liberdade de consciência, iniciado no vídeo anterior. Neste vídeo vamos examinar duas perguntas que Allan Kardec apresenta aos espíritos sobre esse tema, além das 4 perguntas já apresentadas no vídeo anterior. Para retomar o estudo deste tema, liberdade de consciência, eu vou reler o pequeno comentário de Allan Kardec que nós vimos no vídeo anterior. Ele fala assim: reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença a liberdade que ela conserva integral. Então está falando aqui da repressão àquelas crenças que levam a perturbar a sociedade. Esta era a discussão que estava presente aqui no final do vídeo anterior. Então, a questão número 841, seguindo esta sequência de ideias, Allan Kardec pergunta o seguinte: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Eu vou repetir a pergunta, ela é um pouco longa. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Resposta: certamente que podeis. Ou seja, podeis procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios. Então, resposta: certamente que podeis, e até deveis. Mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los, admitido, seja obrar com violência. A convicção não se impõe. O exemplo máximo desta abordagem é a própria vida de Jesus. Ele trouxe aquela doutrina que nós estudamos até hoje, dando prosseguimento ao estudo iniciado por Jesus com a doutrina espírita. Jesus, ele trouxe a ideia nova de liberdade e de amor. Mas o que ele encontrou? A hipocrisia, o endurecimento daqueles que seguiam as regras do tempo
e não cumpriam os ensinamentos de Moisés. Ele percebia claramente esta hipocrisia, esta ignorância a respeito do reino dos céus, que ele veio trazer e anunciar. Ele não utilizou dos poderes que ele dispunha e dispõe para convencer aquelas pessoas que o combatiam e que conduziam a população de Israel a caminhos enganosos a respeito das leis de Deus. Ele não se utilizou do poder que ele tinha. Então ele se deixou levar para a cruz, deixando aí a mensagem essencial da sua doutrina, que é perdoar os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, e assim por diante. Ele se comportou rigorosamente de acordo com a sua doutrina. Aqui esse tema volta. Olha só o que fala aqui. Não cremos que o melhor meio de fazê-los, não é? Convencer as pessoas que estão enganadas, estão no caminho errado, não é? Ensinando doutrinas materialistas que levam à violência, etc. Ele fala, não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Olha que interessante como a coerência da doutrina espírita com a doutrina do Cristo. Questão 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Qual a doutrina que tem o direito de se apresentar, não é, como a expressão única da verdade? Qual é? Como é que eu identifico isso? Resposta. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Este é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. O que nós estamos vendo no mundo hoje, até mesmo nos seios dos seguidores do cristianismo? A separação. A minha é melhor que a sua, tá? Separa. Ali ele fala, esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa. Aplicação da lei de amor, né? Visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Não só nas doutrinas religiosas, que deram origem a religiões. As doutrinas também de sociedade, de comportamento social, estabelecimento de dominação e poder, não é? Subjugando as pessoas para que adotem a sua maneira de ser, geralmente materialistas. Então, por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Nós estamos vivendo dias na Terra
sobretudo no âmbito da política. Está muito evidente. Há doutrinas políticas que uns levam à separação, outros levam à consideração da maioria. Eles tendem a acolher, outros tendem a desunir. Nem todas são perfeitas, é verdade, mas está evidente na sociedade humana essa discussão aqui. Como escolher a verdade? Aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. A respeito deste ensino, eu quero destacar novamente o ensinamento de Jesus. Por que eu puxo sempre Jesus? Porque a doutrina espírita é a doutrina cristã. Ela não muda em nada o ensinamento do Cristo. Amplia o entendimento da doutrina do Cristo. E já destacamos ali acima, não é? Vamos destacar novamente sobre esta questão. Aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Esta é a doutrina. Essa é a melhor. Nós vamos encontrar este ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 20. Também vamos ver em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Vamos ver o que diz Mateus. Está em pleno Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo de 15 a 16. Ele estava falando ali a respeito da porta estreita, essa coisa toda, e ele prossegue da seguinte maneira. Nós vamos identificar esta resposta dada pelos Espíritos aqui acima. Ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é bem conhecido de todos nós. Aí voltamos à resposta dos Espíritos, à questão 842, nós vamos ver isso. Será aquela doutrina que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Ou seja, são os frutos resultantes da doutrina, não é? Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa produz bons frutos. Que são frutos bons? Mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Esses são os frutos de uma doutrina, não é? Então aí está. Eu estou insistindo sempre em trazer elementos do ensino do Cristo para análise aqui das respostas dadas pelos espíritos superiores aqui no Livro dos Espíritos, para que verifiquemos a coerência perfeita entre a doutrina espírita e a doutrina do Cristo. Não é? Assim como a doutrina do Cristo coerente com a doutrina de Moisés. Não da parte das leis civis de Moisés, mas das leis de Deus contidas nos ensinamentos de Moisés. Como disse Jesus, não vim destruir a lei, mas cumpri-los. Da mesma forma, a doutrina espírita vem dizer, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe seguimento.
Isso tudo é muito interessante e que nos motiva a compreender melhor o ensinamento espírita, sabendo que o seu fundamento básico está em cima do ensinamento do Cristo. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no estudo do capítulo 10, Lei de Liberdade, com o tema livre-arbítrio. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.